Olá pessoal, eu sou Newton Gomes da editora CPA de Sorocaba. Nós estamos tratando numa série de vídeos e artigos a respeito da reforma tributária. É por isso que nós estamos vendo vários aspectos desse tema que é tão atual, né, que tem sido discutido muito, especialmente agora que nós estamos num período pré-eleitoral, então os presidenciáveis discutem muito isso daqui. Aqui ao meu lado, a minha assistente, Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Júlia. Essa é uma série de 5 vídeos onde a gente vai tratar sobre o Sistema Tributário Nacional, que está presente na Constituição Federal de 1988, nos artigos 145 até 162. E nesse primeiro vídeo a gente vai abordar os princípios gerais, que vão do artigo 145 ao 149A, e as limitações do poder de tributar, que vão dos artigos 150 até o 152. Muito bem, a nossa ideia é abordar o sistema tributário nacional pelo seguinte, porque é claro, existe um movimento tendente a se fazer uma reforma tributária, né? E todos os presidenciáveis, etc., todos eles, na sua programação, têm citado esse fato. É por isso que nos parece interessante a gente dar uma abordagem genérica a respeito desse sistema que está na nossa Constituição, porque é exatamente esse sistema que terá que sofrer alterações várias, né? Muito bem, então vamos cuidar aí do sistema tributário nacional, né? E começando aí por alguns princípios gerais e limitações ao poder de tributar. Não é mesmo, Júlia? Isso. No artigo 145 está falando que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir seguintes tributos. Mas antes disso, o que é tributo? Tributo, eu tenho aqui a definição que está no Código Tributário Nacional. Aliás, o Código Tributário Nacional é uma lei muito importante, claro, que nós vamos analisar num dos próximos vídeos aí. Mas a definição de tributo está no artigo 3º da Lei 5.172, essa lei é de 1966. E o artigo 3º diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nessa se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, explicando rapidamente, prestação pecuniária compulsória, isto é, tem que pagar obrigatoriamente, em moeda ou em algum valor que possa ser exprimir o valor. Que não, o contribuinte paga, mas não é que ele fez alguma coisa ilícita, não. Ele paga porque a lei diz, né? Então, ele não constitui uma sanção de ato ilícito. Tem que ser instituído por lei o tributo, né? E cobrado por uma atividade vinculada administrativa, no caso que exerce isso aqui, o Ministério da Fazenda ou a Secretaria da Receita Federal. Exatamente por isso que nós temos o sistema tributário, que é o que nós acabamos de explicar, nacional, porque se aplica a todo o território da nação. Isso. Bom, o primeiro que está falando aqui, que é o tributo, é o imposto. Bom, como o nome já diz, ele é imposto ao contribuinte. É de conhecimento geral que ninguém nunca se esquiva do imposto. Todo mundo que age tem que pagar o imposto. E você não recebe nada em troca por isso. Agora, aqui no segundo, tá falando de taxas. A taxa, ela é diferente do imposto porque você paga, mas você recebe alguma coisa em troca. Tá vinculado à atividade estatal. Pagando, você tem alguns privilégios, coleta de lixo, entre outras coisas. Taxa de emissão de passaporte, por exemplo, né? O poder público faz um serviço e cobra. E a contribuição de melhoria, que são algumas obras públicas que podem ser feitas pela União, pelo município, pelo Estado, que valorizam o imóvel do contribuinte. Então, esse contribuinte que teve a melhoria tem que pagar. Exatamente.
Então, vejam bem, nós estamos tratando do o Código Tributário Nacional, aliás, o Sistema Tributário Nacional, basicamente, pelos especialistas, ele é composto de 5 tributos, né? O primeiro é imposto, depois é taxa, contribuição de melhoria, e depois nós temos a contribuição social e empréstimo compulsório, que vamos ver na sequência, está nos outros artigos aí. Então, resumindo o que já a Júlia falou, imposto que está imposto, tem que pagar, não tem nada em troca. Taxa tem que pagar, mas tem um serviço público, né? Tem água, emissão de passaporte, certificado, você tem alguma vantagem aí. E, finalmente, a contribuição de melhoria. Essa contribuição de melhoria, ela raramente é cobrada no Brasil porque é complicado, né? Você, por exemplo, fazer um viaduto e saber que os imóveis ao redor do viaduto valorizaram quanto, né? Essa valoração do valor de acréscimo patrimonial que é muito complicado. Então, a maioria dos órgãos prefere não cobrar. Mas, enfim, está aí na Constituição a contribuição de melhoria. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais, vamos ir em frente um pouco mais aí. Olha, nós estamos então nos princípios gerais do Sistema Tributário Nacional, né? No parágrafo, no artigo 146, ele fala que cabe a lei complementar. Vamos entender bem. Nós estamos lendo o STN, que está na Constituição. A Constituição nossa é a lei maior, né? Claro. Lei magna. Depois nós temos a lei complementar. Ela chama complementar porque complementa a Constituição. Então, a Constituição diz, olha, cabe à lei complementar fazer isso, fazer aquilo, tal. Tem uma série de coisas aqui que a gente não vai falar exatamente porque, infelizmente, não temos tempo, né? Mas eu gostaria de destacar, por exemplo, uma coisa que cabe à lei complementar e que está nesse 147, artigo 146, está no inciso 3º, letra D. Artigo 3º, na letra D. E o que está escrito aí, Juliana? Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Então, vejam bem, essa letra D do inciso 3º do artigo 146 é que fala exatamente do tratamento diferenciado e favorecido para microempresa e empresa de pequeno porte. Aliás, nós temos visto alguns projetos de reforma tributária que falam de mexer no Simples Nacional, né? Porque ele causa uma renúncia fiscal muito alta, etc. Tal, né? Inclusive, recentemente, teve aquele projeto lá do Poder Público, né, do Poder Executivo, uma das partes lá, ele fala de alterar o Simples Nacional, reduzindo o limite, né, e restringindo as atividades que podem. Mas é bom lembrar, então, que existe uma lei complementar, com base no artigo 146 da Constituição, que dá um tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, né? Então, teremos que verificar depois como que isso vai nos projetos que serão apresentados, como vai acontecendo. Muito bem, vamos falar um pouquinho do empréstimo compulsório. Nós estamos nos princípios gerais do Sistema Tributário Nacional e vamos lá no artigo 148. Bom, o empréstimo compulsório ele só aparece em casos de extrema urgência, ou seja, guerras, calamidades, isso aí. Mas ele é interessante porque ele é um empréstimo compulsório, ou seja, ele é um empréstimo obrigatório, mas você empresta o dinheiro e você vai receber de volta esse dinheiro. Então é interessante. Você vê que é muito diferente, por exemplo, do imposto, né? É isso. Ou da taxa, ou da contribuição de melhoria, porque lá é um tributo que você paga e não vem de volta. O dinheiro que você entregou fica lá. No empréstimo compulsório, que ele pode ser feito em algumas situações especiais, o empréstimo compulsório, o dinheiro seu vai para a Fazenda Nacional, etc., mas ele volta. Por quê? Porque é um empréstimo. Tanto que ele volta depois com acréscimo, etc. Tal, né? Ultimamente não tem sido muito utilizada essa figura, mas quem é um pouquinho mais antigo, como eu, que tem cabelos brancos aí,
se lembra, por exemplo, do empréstimo compulsório de veículos. Toda vez que você comprava um veículo, você tem que pagar para o concessionário, além do quanto, tem que pagar um empréstimo compulsório. E tinha aquele de viagens, tinha viagem do exterior, tinha empréstimo compulsório. Então, é exatamente essa a figura do empréstimo compulsório. Muito bem, vamos para o artigo 149, então, que tem uma figura interessante aí. No artigo 149, a gente fala da contribuição social, que é o quinto tributo que a gente falou antes. A contribuição social, ela tem como destino custear atividades específicas que tem como destino beneficiar toda a sociedade. Então, por exemplo, aposentadoria. Exatamente, da Previdência e tal. A contribuição social, por exemplo, nesse artigo 149, ele fala daquela contribuição de categorias profissionais, como OAB, Conselho Federal de Contabilidade, etc. Né? Então, existem essas contribuições que estão previstas aqui. Muito bem, eu queria lembrar que esse capítulo dos princípios gerais, ela tem também uma seção que trata das limitações do poder de tributar. Vejam, a Constituição estabelece lá os seus tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, empréstimo compulsório. A Constituição, ela constitui e depois tem as regras próprias. Só que a própria Constituição, ela já estabelece limites. Limites por quê? Limite para que a autoridade não exceda o seu poder, quer dizer, não cobre coisas que não pode, né? Então, por exemplo, nós temos aqui no artigo 155, no artigo 150, ele diz que é proibido, é vedado exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Quer dizer, um tributo, um aumento, alguma coisa, tem que ter lei. Você não pode simplesmente criar alguma coisa tal. Outra coisa que diz na limitação é que o Estado, a União, etc., não pode cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei. Quer dizer, a lei não pode retroagir para dizer que no ano passado eu tinha imposto. Ela só pode cobrar dali para frente, né? Ela não pode nunca fazer isso. E outra coisa que ela não pode cobrar no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei. Quer dizer, você não pode publicar uma lei hoje e cobrar um imposto em 2017. Você pode cobrar em 2018, 2019, no mesmo, né? E, além disso, tem aquela história de 90 dias. Na contribuição previdenciária tem isso também. Você não pode instituir uma contribuição, tem que esperar no mínimo 90 dias, que é o princípio nonagesimal, no mínimo 90 dias, para depois entrar em vigor. Bom, é nesse mesmo capítulo, eu vou comentar rapidamente, que nós temos as imunidades constitucionais, como templos de qualquer culto, as igrejas, por exemplo, não estão sujeitas a imposto. Nós temos os partidos políticos, os sindicatos dos trabalhadores, e os institutos de educação e assistência social que não tenham fins lucrativos. É também nesse capítulo que está a imunidade para livros, jornais, periódicos, né? Esse tipo de mercadoria não pode estar sujeito a imposto. Muito bem, então, esses são alguns pontos, né, que a gente queria destacar nesse capítulo, né, que são os princípios gerais da tributação. Agora, finalizando esse capítulo, nós temos no artigo 151 algumas vedações, algumas proibições que a própria Constituição diz. Por exemplo, no artigo 151, né, Juliana? No artigo 151, está falando que é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou a município. Exatamente. Então, você vê que é proibida a União ela fazer impostos diferentes para a mesma situação, né? Então, essa é uma obrigação também.
Outra coisa que faz é instituir, a União instituir isenções do Estado e do município. Não pode, né? A União pode isentar os tributos dela, da sua competência, da sua responsabilidade. Ela não pode dar uma isenção, por exemplo, no ISS ou no ICMS, porque a União, a competência dela está estabelecida lá nos... que nós veremos depois também, né? Então, resumindo, então, este é o nosso capítulo do Sistema Tributário Nacional, onde, basicamente, nós temos duas partes, né? Uma estabelece os princípios gerais e outra estabelece as limitações ao poder de tributar, né? Eu gostaria de reafirmar mais outra vez que nós estamos gravando vários vídeos sobre o Sistema Tributário Nacional, exatamente porque logo, logo nós vamos que tratar dessa questão da tributação no programa dos candidatos a presidente. Nós estamos muito próximos do primeiro turno das eleições, será no dia 7 de outubro, e logo depois nós teremos o segundo turno. Então, a partir do mês de novembro, nós já teremos um presidente eleito e nós estamos tentando identificar nessa confusão toda qual será o programa tributário desse novo presidente. É mesmo, Julia? Isso. Queria lembrar vocês que a gente já fez outras séries de vídeo, vocês podem conferir lá no nosso blog, além de artigos e entre outras notícias, que é reformatributária.com.br, netcpa.com.br e o nosso site da empresa, que é netcpa.com.br, agora eu acertei. E você tem um aviso? Bom, é bom lembrar que vocês podem compartilhar essa matéria para que a gente espalhe o máximo isso aí. Eu queria lembrar que no próximo dia 30 de outubro, nós estamos gravando aqui no dia 1º de outubro, daqui a 30 dias, 30 de outubro, logo após o segundo turno das eleições, em que o novo presidente estará eleito, nós vamos fazer uma palestra gratuita aqui na CPA, no dia 30 de outubro, que é uma terça-feira, começando às 8h30 até o meio-dia, e nós vamos conversar sobre o programa tributário do novo presidente, tá? Nós vamos identificar tudo que ele vai propor, etc. Tal, e nessa palestra nós estaremos discutindo isso aí. Agora, as vagas são limitadas, até porque é o nosso salão, né? Então, e como a demanda está um pouco acelerada, eu recomendo que façam a sua inscrição. É isso mesmo, Juliana? Isso. E outra coisa que eu queria lembrar é que vocês podem seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, entre outras, que é @netcpa. Então vocês podem conferir lá. E lá, inclusive, vocês vão ver o nosso folheto sobre a palestra e tudo mais. E lá vocês descobrem como que vocês fazem para se inscrever. Exatamente. Muito bem. Eu queria lembrar que nos próximos vídeos nós vamos analisar os impostos da União, depois os impostos dos estados e do Distrito Federal e, finalmente, os impostos dos municípios. E, para finalizar a série de 5 vídeos, nós vamos analisar o resumo geral do atual Código Tributário Nacional. Eu agradeceria muito a audiência e a paciência de todos. Espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigada, até o próximo vídeo.